Hoje eu resolvi fazer uma análise diferente do seriado Chaves. Esse programa que todo mundo ama e cai na gargalhada. Mas você já parou para pensar que o seriado Chaves nos ensina muitas lições? Não é só risos, não é só coisas engraçadas. E hoje eu separei 7 lições que o seriado Chaves pode nos trazer. Primeira lição: a felicidade não depende da posse. A primeira grande lição que o Chaves nos dá é sobre nossa lente interna. E na psicologia a gente trabalha muito a questão de que não é o evento em si que nos adoece, mas a forma que a gente interpreta esse evento. No seriado Chaves, ele vive numa situação de escassez, numa miséria extrema. Ele fica dias sem tomar café, ele não toma banho, ele não tem brinquedos, ele não tem pai e não tem mãe. Mas parando para observar, Chaves é o personagem que mais brinca, o personagem que mais se diverte e o personagem que está mais de bem com a vida. São inúmeros os exemplos que a gente vê. Ele usa a vassoura como cavalo, ele transforma o que ele tem no momento em brincadeira, em diversão, em alegria. Ao mesmo tempo, Kiko tem tudo. Kiko tem brinquedos, Kiko tem tudo que ele pede, a mãe dá. Só que o Kiko é um personagem que está sempre reclamando de tudo, um personagem frustrado, um personagem emburrado. Porque ele tem a preocupação que o brinquedo dele tem que ser melhor do que o dos outros. Já o Chaves, ele brinca com o que ele tem na mão, ele faz do que ele tem na mão uma vassoura, um pedaço de papel, uma flor. Ele faz disso uma brincadeira maravilhosa, ele usa a imaginação, ele usa a criatividade. Agora eu te pergunto, quantas vezes você já não pensou assim: eu só vou ser uma mulher feliz quando eu tiver aquele batom, aquele perfume importado. Eu só vou ser um homem feliz quando eu tiver aquele carro. E o que a gente está fazendo? A gente está condicionando a nossa felicidade para algo externo, para algo material que está fora da gente. E o Chaves nos confronta para uma pergunta muito incômoda: o que você está fazendo com o que você tem hoje? E olha, a lição aqui não é romantizar a pobreza, longe disso. Aqui é a lição: se você não consegue encontrar felicidade nas coisas simples, nas coisas pequenas do dia a dia, como você vai ser feliz tendo coisas grandes quando conquistar maiores objetivos? E aí aquela história, a sua mente vai estar sempre focada no que você não tem. Então você conseguiu o carro, mas você está triste porque você queria o carro que veio no ano seguinte. Aí você conseguiu aquele carro, aí você queria outra coisa. E não pode ser assim. Então aqui é a lição: mude a sua perspectiva. E a felicidade é um treino para você olhar e se contentar com o que você já tem. Não é para estagnar, não é para deixar de ser ambicioso, mas você se contentar com o que você tem. Você ser feliz e não ficar só feliz quando você conseguir algo grande ou conseguir algo que você não tem. Você pode almejar o que você não tem, mas você tem que estar satisfeito, tem que estar agradecido pelo que você já conquistou. Lição 2: todo comportamento difícil pode esconder uma dor. Então passamos do pressuposto de que ninguém é ranzinza de graça. E no seriado Chaves existem alguns personagens que parecem ser insuportáveis, que eles são muito rabugentos. Seu Madruga tá sempre gritando e fazendo cara feia. A Dona Florinda é sempre arrogante, antipática, e a Dona Clotilde, coitada, sofre com o estigma de ser bruxa e também se torna arrogante, se torna rabugenta por causa disso. E na psicologia a gente entende que esse comportamento tem muito a ver com o que a pessoa pensa, com o que a pessoa está sentindo. Mas por baixo dessa raiva, por baixo do orgulho, quase sempre existe uma ferida não curada. Se a gente pegar a Dona Florinda, é fácil julgá-la, né? Vamos dizer que ela é uma mulher soberba e que ela vive desprezando a gentalha. Mas quando a gente se coloca no lugar dela, o que a gente vê? Uma mulher viúva que perdeu seu marido jovem e que cria o seu filho sozinha em um ambiente que ela considera que está abaixo do padrão que ela gostaria de dar para esse filho. E ela acaba usando a arrogância, a superioridade para se tornar uma armadura para essa vulnerabilidade que ela sabe que ela tem. E o seu Madruga?
ele é explosivo, né? Só que ele vive sob uma pressão financeira gigante e ele também tem que cuidar da sua filha sozinha porque ele também ficou viúvo, sem uma mulher dentro de casa, sem uma mãe, sem uma esposa. Toda essa braveza dele esconde essa pressão de não saber se vai conseguir criar a filha, de não saber se vai ter um teto para eles morarem no dia seguinte. E o que a gente aprende com tudo isso? Sabe aquela pessoa no seu trabalho que é difícil de lidar, ou aquele seu parente que só reclama, só reclama? Em vez de a gente reagir a essa agressividade deles respondendo com mais agressividade, vamos nos perguntar: o que essa pessoa está tentando proteger? Ou qual dor que faz ela agir assim? E aí, quando você entende que o ataque do outro diz muito mais sobre ele do que você acaba ganhando um superpoder, o distanciamento emocional. Então você para de levar as coisas pro pessoal e transforma isso em compaixão, você transforma isso em compreensão. Você entende que é questão do outro, você separa que não tem nada a ver com a sua pessoa. E isso é libertador, ou seja, você entende que se a engrenagem da outra pessoa parou de rodar, ela não vai fazer com que a sua pare. Você vai continuar levando a sua vida de forma normal. Então, entender a dor alheia é o primeiro passo para viver em paz, para viver em harmonia, mesmo em uma vizinhança ou em uma família cheia de conflitos. Lição 3 que o seriado Chaves nos traz: a importância da família e dos amigos. Essa lição é sobre algo que a ciência já comprovou há muito tempo. Nós somos seres sociais. Nós precisamos de relações. Nós precisamos de conexões. Ninguém sobrevive sozinho, ninguém sobrevive isolado. E no seriado a gente vê que a vila não é apenas um conjunto de casas, é um organismo vivo. E o Chaves nos ensina que ter famílias e amigos é muito mais do que um conjunto de casas, de um aglomerado de pessoas. É sobre alguém que testemunha a sua vida e que te estende a mão quando o mundo lá fora está muito difícil. Chaves, ele é um menino que literalmente ele não tem nada, mas ao mesmo tempo ele tem tudo, porque ele tem a vizinhança, ele tem os amigos. Se a gente pegar os episódios do Natal ou o episódio do Palanque, que vai ter a festa da boa vizinhança, as brigas entre Seu Madruga e Dona Florinda cessam, porque eles querem um bem comum, indiretamente o bem do Chaves. Ou uma causa comum, estar reunido no final do ano ou em alguma festa para comer, para celebrar. Eles dividem as brincadeiras, a comida e até os castigos. E o seriado mostra que mesmo em meio ao caos, à pobreza, o que sustenta tudo ali não é o dinheiro, mas sim o vínculo que eles criaram. E na vida real, a gente costuma cometer um erro muito grande. Quando a gente está mal, a gente tende a se isolar. A gente acha que vai atrapalhar ou a gente acha que ninguém vai entender o nosso problema. Mas a lição aqui é: cultive a sua vida. Seus amigos também podem ser a família que você escolheu. Mas se você tem uma família biológica estruturada, cultive essa base, porque é muito importante. E a pergunta que eu faço para você hoje é: quem são as pessoas que formam a vila da sua vida? Você tem dado devido valor a esse vínculo ou você está apenas carregando o mundo todo nas costas? E sem amigos, sem família, a vida fica pesada demais de se levar. Não tem graça, não tem cor, é tudo mais difícil. Mas é claro que para esses vínculos durarem, para serem duradouros, a gente precisa assim reconhecer e corrigir as nossas falhas. A lição 4 que o seriado Chaves nos traz é o sem querer querendo. É a intenção versus a responsabilidade. Essa frase é a marca registrada do Chaves. Quem nunca ouviu, né? Muitas vezes a gente faz algo que machuca o outro sem querer e a nossa primeira frase é: eu não tive essa intenção. E o Chaves nos ensina que, mesmo quando algo foi sem querer, existiu um dano e ele precisa ser reparado. No caso do Chaves, nas inúmeras vezes que ele bateu no seu barriga, na Dona Florinda, no seu Madruga, quase sempre foi sem querer, porque ele é um menino muito atrapalhado.
ou está distraído, ou está com fome. Mas o impacto no outro é real, dói, quebra, custa dinheiro, leva tempo. E o que acontece com esse foi sem querer querendo? Embora ele esteja comunicando para a pessoa que ele não teve intenção de machucar, o erro ainda foi dele, ele não está se esquivando disso. Ele não foge do que fez, ele admite o erro daquele jeito dele, né, justificando, daquele jeito engraçado, às vezes ofendendo, mas ainda assim assumindo que ele errou. E vai me dizer que na sua vida você nunca usou o não tive a intenção para se esquivar de pedir desculpa, ou para não reconhecer que você errou e ter que pedir desculpas. E aqui a lição é: pare de se defender e comece a reparar. Se você fez algo que magoou seu parceiro ou cometeu um erro mesmo no trabalho, pare de se defender e tentar provar que você é boazinha, tentar provar que você é bonzinho. Foque mais em entender no que o outro sentiu, como o outro está se sentindo. E dizer: eu sinto muito que isso te machucou, mesmo que você não tenha tido a intenção, é um passo gigante para a gente alcançar a maturidade emocional. Aprender a assumir as responsabilidades pelas nossas trapalhadas é o que nos difere de adultos funcionais de crianças eternas. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Samira Smith, que sou psicóloga, e nesse canal eu analiso séries, vídeos, filmes e acontecimentos. Então eu peço, por favor, que você se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho e mande esse vídeo para todo mundo. Lição 5. Dignidade acima da posse. É o lema do Seu Madruga. A quinta lição é sobre o que define o seu valor. Infelizmente, vivemos em uma sociedade que tenta convencer que você é o que você tem, o que você possui. Se você tem sucesso financeiro, se você é rico, você é alguém. Agora, se você é desempregado, se você não está fazendo nada, você não tem valor, você não é ninguém. É isso que a sociedade impõe pra gente a todo momento. E o Seu Madruga quebra essa lógica a todo momento no seriado. Ele nos ensina que o seu caráter está acima da conta bancária que você tem. Na psicologia, juntamente com a terapia cognitivo-comportamental, a gente trabalha com a desconstrução de crenças de desvalor. O Seu Madruga deve 14 meses de aluguel, está sempre fugindo do seu barriga, dificilmente acha trabalho e usa a mesma roupa há anos. Mas ele nunca rouba, ele tenta trabalhar, ele vende churros, ele é sapateiro, ele é carpinteiro, ele vende coisas velhas, então ele está sempre tentando fazer algo, mesmo com dificuldade. Mas mais do que isso, ele mantém princípios claros, ele protege os chaves, ele ensina ética, ele ensina respeito, ele ensina valores à Chiquinha, valores que devem ser cultivados por toda a vida. E ele é um exemplo claro que você pode estar numa situação miserável, mas você não precisa agir dessa forma. Você não precisa ser grosseiro, você não precisa passar por cima dos seus princípios éticos, dos seus valores morais. Agora, quantas vezes você já se sentiu ser menos que as outras pessoas por não ter conseguido ir naquela viagem, por não ter conseguido comprar aquele sapato que estava na moda e que todo mundo comprou? E aqui vai a lição. O seu maior valor está na sua conduta. O seu maior valor está no seu caráter, nas coisas que você pratica, na sua moralidade, na sua humildade. Então, se você está passando por uma dificuldade financeira, eu peço que você não deixe que isso destrua quem você é, que isso destrua sua identidade. E o Seu Madruga nos ensina que a cabeça pode estar cheia de problemas, mas ela deve permanecer erguida. E estar com a cabeça levantada, ser digno, ser uma pessoa honesta, na escassez, na pobreza, é uma das maiores virtudes que o ser humano pode ter. Então a sexta lição é: não deixe que o mundo mude quem você é. E a gente pensa que muitas vezes para sobreviver num lugar difícil, num lugar ruim, a gente tem que também se tornar uma pessoa grossa, uma pessoa ruim, uma pessoa antipática. Mas o Chaves nos mostra que ele não permite que um ambiente hostil mude o jeito de ser. E isso ele mostra pra gente. Ele tem uma vida difícil no seriado, ele passa fome, ele não toma banho,
ele não tem mãe, não tem pai, tá sempre apanhando do seu Madruga, tá sempre levando bronca da Dona Florinda, do seu Barriga, tá sempre sendo hostilizado. O Kiko fica jogando na cara tudo que ele tem. Em qualquer outra história ele seria um personagem revoltado, vingativo, rabugento, mas o Chaves ele é verdadeiro, ele vive o que tem que viver na hora que as coisas acontecem. Se ele apanha, ele chora. Se ele ganha um lanche, ele fica feliz. Se os amigos convidam para ele brincar, ele brinca. Então é assim. Ele não guarda angústia, ele não guarda aquele veneno, ele não guarda aquele ato vingativo. Ele participa, acontece algo na vida dele e depois passa. Depois ele já vai para outro estágio. Ele até sofre o impacto das coisas, ele até às vezes chora, vai pro canto dele, mas ele não deixa que isso contamine o jeito de ser dele. Muita gente justifica a frieza ou o ato de ser grosso porque a vida foi muito dura comigo. E o Chaves nos desafia a pensar, será que a gente precisa mesmo devolver pro mundo toda a dor que a gente sentiu? E você tem o poder de decidir se o ciclo de amargura ou de grossura termina em você. Ou seja, que você não vai passar adiante o que você recebeu. Ser forte de verdade é passar por situações difíceis e ainda continuar com sua bondade, com a sua simpatia intacta. E chegamos à última lição, a lição número 7. A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Essa não é só uma frase de efeito, é uma verdade psicológica profunda. Carregar rancor, amargura ou desejo de dar o troco em alguém é a mesma coisa que carregar uma mochila cheia de pedras. O único ombro que dói é o seu. A vingança é um gasto de energia mental que não traz reparação, só traz desgaste. E o seu Madruga diz isso ao Chaves em um momento de sabedoria máxima. E se você notar, os personagens que mais sofrem são os que mais nos trazem lições. E quando eles perdoam ou simplesmente deixam algo pra lá, a paz volta a reinar no pátio. Mesmo seu Madruga sendo vítima de todos os tabefes da Dona Florinda, mesmo quando ele não tem culpa. E o Chaves, a mesma coisa, ele apanha sempre do seu Madruga. Só que eles sabem que se eles vivessem para se vingar, eles não teriam tempo de ter uma vida feliz, saudável, plena. E na sua vida, quem é a pessoa que você ainda não perdoou? Eu não estou dizendo que o que fizeram com você foi certo, mas até quando você vai dar o poder dessa pessoa conseguir envenenar seu dia, conseguir estragar o seu dia? Pois a vingança, o rancor, eles te prendem no passado, não deixam você viver. E quando você abre mão de dar o troco, você finalmente tem espaço para ser livre. E quando a gente termina, a gente pode perceber que Chaves não é apenas um seriado de pessoas pobres, mas é o espelho da nossa vida. Todo mundo já se identificou com pelo menos algum dos personagens lá. Todo mundo já foi injustiçado, todo mundo já passou por momentos difíceis, todo mundo já quis se vingar em algum momento da sua vida. E o grande ensinamento aqui, depois de todas essas lições, é que para nossa saúde mental estar bem, a gente não depende de uma vida feliz o tempo todo, de uma vida sem dificuldades, de uma vida sem desafios. Pelo contrário, a gente precisa de tudo isso. A gente precisa errar para aprender, a gente precisa de pessoas ao nosso redor, de conflitos, de conexões, de experiências. Mas se o Chaves, o seu Madruga conseguem se divertir, conseguem ser felizes em meio a tanta pobreza, acho que a gente apenas precisa mudar a nossa lente, a gente apenas precisa passar a enxergar a vida como uma lente mais amena, com uma lente menos dura. Bom, pessoal, o vídeo eu acho que se estendeu um pouquinho, eu me empolguei, mas eu gosto muito do seriado Chaves. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha acrescentado algumas reflexões, algumas lições para vocês. Então se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, ative as notificações. E até a próxima semana, pessoal!